Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós começamos a viver quando encontramos Jesus, passamos das trevas para a luz. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só entendemos o tamanho do amor de Deus quando nós nos arrependemos, quando nós precisamos da misericórdia, quando nós não temos mais saída, quando nós saímos daquele Jesus que é apenas imaginação e começamos a conhecer o Jesus que é a palavra, quando nós sentimos Ele dentro do nosso coração, que quando lendo a Bíblia nós percebemos o tamanho do nosso pecado e nos arrependemos. É uma vida totalmente nova. Se alguém me contasse ou se alguém me falasse essas coisas, eu jamais iria acreditar, porque são coisas que a gente entende só quando a gente sente. Sabe aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de solidão, aquela ansiedade que não passa, aquela eterna sensação que nós estamos esperando alguma coisa ou buscando algo? Tudo aquilo some. É incrível, aquilo some. Já não existe mais solidão, já não existe mais sentimento de abandono, já não tem mais carência, já não tem mais dependência emocional, já não tem mais nada. É uma paz que muitas vezes a gente não consegue entender nem da onde vem e nem para onde vai. Quando nós começamos a servir ao Senhor, então, é como se a alegria ela fizesse parte dentro da gente. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, porque nós tivemos coragem de anunciar o Evangelho, como é maravilhoso. Então, todos os dias da nossa vida, nós encontramos um novo motivo para louvar e para agradecer ao Senhor. E tudo isso começa quando nós encontramos Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, quando os nossos pensamentos e a nossa vida só se torna completa se Ele estiver junto. Olha, eu posso falar para vocês assim com toda a sinceridade do mundo. Eu nunca imaginei que pudesse existir essa vida, principalmente quando eu não acreditava em Deus. Porque antigamente parecia que sempre precisava de um acontecimento para que eu pudesse sentir algo. Quando não estava acontecendo nada, eu sempre estava sentindo algo ruim. Sempre eu colocava a culpa em alguém e eu sempre achava que tudo que eu sentia de ruim era pelas coisas que alguém tinha me feito. E não tem nada a ver. Quando falta sabedoria na nossa vida, quando nós não temos o conhecimento da palavra, quando o Espírito Santo não nos revela as coisas, nós pensamos em cada tolice, em cada coisa e alimentamos isso diariamente. É a forma que o diabo nos prende. Quantos anos da sua vida você não passou culpando as pessoas, ou buscando as pessoas, ou se importando com o que as pessoas vão pensar? Se nós valorizássemos ao Senhor o tanto que nós valorizamos a opinião dos outros, como a nossa fé ia ser tamanha, como o nosso temor ia ser tremendo. Mas ainda há tempo e ainda há esperança. Ainda nós vamos ver o Senhor, nós veremos sim, face a face, lá no reino, lá no céu. Mas, por enquanto, nós vamos encontrando Ele através do Espírito Santo. Eu não sei, mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, parece que uma nova jornada se começa. Aparentemente é só mais um livro, versículos que nós minimamente conhecemos ou ouvimos falar, mas existe algo especial que está envolto na palavra. E conforme nós vamos lendo, nós vamos lembrando das coisas que nós
fazíamos no passado. Sabe como eu me sinto por muitas coisas? Me sinto sujo, me sinto arrependido. Olha o quanto tempo foi jogado fora, quanto dinheiro, quanto recurso foi desperdiçado. Tudo porque nós não conhecíamos ao Senhor. E quando nós não conhecemos ao Senhor, a nossa vida passa a ser tentar sobreviver à distância do amor. Eu só pude entender que Deus era o amor quando a palavra me disse que aquilo que eu sentia, que estava além de mim, era Jesus que estava dentro do meu coração. Se a gente vai lá em Efésios 2, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele está fazendo um convite a essa lembrança do tempo que nós éramos pecadores. Não que nós deixamos de ser, mas é que antigamente o pecado não nos incomodava. Quando a gente não conhece a luz, a escuridão nos incomoda. Eu não tenho uma referência, eu não tenho um ponto, eu não tenho nada. E a palavra, ela vai nos ensinando a razão disso. Não adianta às vezes a gente encontrar alguém e a gente vê que a pessoa está fazendo tudo errado na vida dela. E a gente quer dar um conselho, quer pegar a palavra de Deus, quer colocar na vida dela. Não vai funcionar. Porque primeiro ela precisa se arrepender. Primeiro ela precisa aceitar Jesus. Depois ela vai conseguir seguir as palavras de Jesus. Porque seguir a Jesus não é vontade humana, é algo espiritual. Antigamente, por terem desobedecidos a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha a razão do sentimento de solidão. É como se não tivesse mais ninguém. É como se tivesse um corpo com uma alma morta. Poxa, olha a tristeza. Como você acha que essa alma morreu? Que a nossa espiritualidade morreu? Jesus ele nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vivemos tão afastados de Deus que a nossa alma, ela morreu. Não é à toa que a gente chora, não é à toa que a gente se sente triste, não é à toa que a gente fica sem vontade de fazer nada. É como se fosse um peso que a gente carrega por todo lugar que a gente vai. Você tem consciência disso? Que se nós pararmos de alimentar a nossa alma, ela vai morrer de novo. Nós vamos novamente, espiritualmente, não ter mais nada para se poder sentir, a não ser a tristeza, a vontade de girar a própria vida, acreditar nas coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, continuar insistindo nos mesmos erros. Quantas vezes você já não fez a mesma coisa acreditando que daria diferente? Não tem jeito. Sem Deus não tem como dar certo. Sem Deus não tem como mudar isso. Nós dependemos dele. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Quantas vezes você me ouviu dizer, e às vezes eu acho que tem gente que não concordava, que quem não está com Deus está com o diabo, e quem não renuncia o pecado é escravo dele. Parece que eu estou inventando isso, porque ninguém se sente tão mal quanto nós somos. Nós sempre temos a ideia de que nós somos melhores.
e que nós não precisamos de Jesus para isso. E é justamente por isso que a nossa vida, ela só vai ladeira abaixo. Vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Então o que o mundo tem a ensinar para nós? Só maldade. Ele não tem nada de bom. E a gente acredita que o amor está no mundo, que esse mundo é melhor se viver aqui, e que aqui está a nossa felicidade, que aqui estão as nossas conquistas, que esse mundo é a minha meta, são os meus sonhos, são os meus planos. Nesse mundo só tem maldade. E não é à toa que você se decepciona, que você se frustra. Só tem maldade. Não adianta a gente ficar esperando bondade. E às vezes nós temos a sensação que é uma questão de encontrar as pessoas certas. Ai, como fulano é bom, ciclano é bom. Meu, se uma pessoa é boa, é porque Jesus está com ela. E se Jesus está com ela, você vai ouvir ela falando de Jesus. Não existe bondade. Existem pessoas que podem te dar algo porque elas têm interesse em você. É simples. Depois que elas pegarem o que elas querem, elas vão embora. Quantas pessoas já não foram embora da sua vida? E você acreditou que tinha encontrado a pessoa certa, o príncipe encantado. E essa pessoa ela foi embora e causou um tumulto, um buraco, um desequilíbrio, uma falta de harmonia tamanha. Marcas que até hoje, só de pensar, você chora. Poxa, será que isso realmente é o amor? Será que essa pessoa estava fazendo a vontade de Deus ou ela estava sendo governada pelo mal que existe nesse mundo? Porque se nós somos governados por Deus, se nós somos servos de Deus, nós vamos trazer as pessoas para perto de Jesus. Nós vamos querer que essas pessoas elas reconheçam o pecado e obedeçam a Ele. E quem está longe dele? Vai te ensinar a fumar, vai te ensinar a beber, vai te ensinar que não tem problema o pecado, que Deus ele é amor, que Ele entende todas as coisas. Vai te ensinar aquele evangelho que você não precisa fazer nada. Olha, não precisa condenar as imagens, não tem problema idolatrar santo, não tem problema idolatrar dinheiro, não tem problema colocar as pessoas no lugar de Jesus, amar mais pai, amar mais mãe. Não tem problema não ler a palavra de Deus, é só você uma vez por semana na igreja, dá lá o dinheirinho lá, show de bola, tá salvo já, vamos fazer campanha de prosperidade. Só isso. Só isso. E aí a questão, você tem se sentido vivo ou tem se sentido morto? Você acorda tendo vontade de viver ou quer dormir mais um pouco? Você se sente satisfeito com as coisas que você tem ou você acha que Deus precisa abrir todas as portas do mundo? Que você precisa provar para os outros alguma coisa? A opinião que importa é a de Deus ou são a das pessoas? De fato, todos nós éramos como eles. Então nós nascemos obedecendo ao mundo, nós nascemos desobedecendo a Deus. E você acha que uma criança ela poderia ter o discernimento disso? Não. Por isso que o batismo ele não pode ser feito enquanto é uma criança. Aquilo é uma consagração. O batismo tem que ser feito quando nós temos consciências de uma batalha espiritual, que existe o bem e o mal. Não sei porque tem uma pressa. Aquilo ali serve como se fosse uma consagração. Olha, estou consagrando a Deus o meu filho. Mas não serve pelo batismo mesmo que Jesus fez com João Batista. Mas, cara, não questiona a mim. Se você tem dificuldade de aceitar, lê a palavra de Deus e vê o que a palavra fala. É só ler. Então ele está dizendo assim, todos nós éramos e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Se aquele batismo servisse, ele já ia nascer sem pecado, já ia ser o Cordeiro de Deus. Mas não, olha as crianças tudo batizadas aí. Quantas não se desviaram? Quantas não fizeram? Não funciona assim. Aquilo ali não é uma poção mágica, uma blindagem que você põe a criança, ela está blindada. Não está. E olha a humildade de Paulo, todos nós éramos, e eu sempre falo, eu sou o pior, e eu não tenho medo de dizer isso. Isso não me torna nem maior, nem melhor, nem nada, eu não estou me diminuindo. Deus, ele é justo.
E se eu tenho dependência de Deus, eu vou falar que eu posso fazer aquilo que Ele me permite fazer? Não, isso não é certo. Então, enquanto nós vivemos de acordo com a nossa natureza humana, olha o que a gente faz, o que o nosso corpo e a nossa mente quer. Por isso que um viciado em droga, ele não consegue largar do vício, porque espiritualmente ele está morto. E quando nós estamos mortos, nós vivemos na escuridão. E na escuridão, aonde o diabo pegar na nossa mão, a gente vai porque a gente não sabe nem para onde está indo. A gente não sabe nem com quem está falando, a gente não consegue reconhecer as pessoas, a gente não consegue ver as cores, a gente consegue só ouvir os sons e mais nada. Por isso que às vezes a gente dá tanto valor na opinião dos outros, sem saber se aquela opinião é verdade, é mentira, é bem ou mal. Quando eu tenho que dar, entre aspas, um conselho que alguém me pede, é sempre baseado na palavra de Deus, porque eu, enquanto pessoa, sou incapaz. Não existe estudo do mundo que possa nos capacitar, é Jesus. Então, primeiro a gente levanta essa pessoa espiritualmente. Como? Alimentando a alma dessa pessoa. Como? Através da palavra de Deus, através do devocional, através do louvor. Essa pessoa ela vai começar a se arrepender, ela vai notar que ela desobedecia a Deus, vai entender os pecados que ela cometeu, vai se arrepender, vai sentir que ela jogou tempo fora e que a partir de hoje ela quer viver de uma forma diferente, ela vai conseguir fazer diferente, ela vai ter uma nova relação com a comida, com as pessoas e com as coisas, vai começar a cuidar de si mesmo, vai começar a acordar mais cedo, vai colocar Deus como prioridade. Vai mudar a rotina, vai mudar a forma de se divertir, vai mudar os amigos, vai mudar tudo. Por quê? Porque já não vive mais na escuridão. Cara, não tem como você simplesmente achar que vai virar uma chave e vai continuar tudo igual e tudo diferente. Isso não existe. Se você acredita que as coisas vão ser desse jeito, é o diabo te enganando. Porque as coisas mudam e mudam completamente. Completamente. Então, quando nós encontramos Jesus, quando nós sentimos o seu amor e tudo aquilo que Ele tem para nós não aceitamos mais a nossa velha vida. Nós não aceitamos mais as mesmas coisas. Nós não aceitamos e não toleramos mais as coisas que nós fazíamos. Os nossos sonhos mudam, as coisas que nós acreditamos mudam, tudo muda. E muda para melhor. E muda para melhor. Aquele sentimento de solidão já não tem mais. O medo de não dar certo, medo de falhar, medo de morrer, medo de ser deixado, não tem mais medo de nada. Tudo que acontece a gente louva a Deus, porque a gente sabe que Deus está em todos os lugares que nós estamos. Não existe maior alegria que você ler a palavra de Deus e falar: Senhor, quanto amor, quanto amor. Se a gente continuar lá em Efésios 5, versículo 8 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Então Paulo, ele continua complementando nessa carta aos Efésios. De novo, ele faz a mesma menção à velha vida. Ele começa o 2 antigamente. Ele começa o 5 antigamente. Antigamente é o quê? É passado. Passado. O que Deus tem reservado para nós hoje não se compara em nada com o nosso passado. O seu passado pode ter sido trevas, cheio de arrependimentos, cheio de coisas que você se envergonha. De todos nós fomos, todos nós pecamos, todos nós erramos. Ah, mas eu fui... Não é quantitativo, pecado é pecado. Se Adão e Eva tivessem comido a árvore inteira, ou tivessem comido um fruto, ou metade de um fruto, ou pegado um pedaço,
tanto faz. Desobediência é desobediência. Escuridão é escuridão, luz é luz. As coisas são o que são. Não é a quantidade delas que determina. Se fosse assim, eu vou pegar só uma gotinha de veneno para pôr na tua boca, mas é só uma gotinha, eu posso? Não, por quê? Porque é veneno. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Eu tenho uma música antiga de quando eu não acreditava em Deus, que ela chama No Breu. E eu falava muito da escuridão, de como é viver no breu, que cada passo que eu dou é incerto e como é ruim viver nessa escuridão. E olha como eu nem sabia o que era Deus, mas eu entendia bem o que era a escuridão. Eu sabia muito bem o que era viver afastado dele. Isso eu sabia. Por isso que hoje eu consigo detalhar para vocês tão bem os sentimentos, porque como eu escrevia poesias, eu só escrevia o que eu sentia. E eu não sentia nada de bom, porque os meus pensamentos eram controlados pelos espíritos desse mundo. E esses espíritos queriam que eu fizesse o quê? Que eu tirasse a minha vida, que eu não visse o valor da minha família, que eu não visse o valor das coisas que eu tenho, que eu não fosse grato por nada. E é só isso, é só destruição. É sempre voz falando para partir para cima, é sempre coisas nos diminuindo. E isso não existe mais na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, não existe mais. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por que que nós estamos na luz? Porque nós pertencemos ao Senhor, porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Não tem como viver na luz, porque o meu irmão está na luz. Não é como se fosse um candelabro que eu ligo dentro de um lugar, ou uma lanterna que vai clarear que está todo mundo dentro daquele quarto. Porque a alma morta não vê Jesus. Não adianta. Pessoas espiritualmente mortas não podem ver ao Senhor. Mas, se você ouvir esse devocional, se você ouvir louvores, se você colocar dentro do ambiente da tua casa, indiretamente essas pessoas elas vão começar a se alimentar. Isso é uma estratégia muito boa. Você começar a dividir a palavra de Deus com aqueles que podem ouvir. E as pessoas elas vão acostumar com isso. E você nem sabe o bem que você está fazendo, porque vai chegar um momento que essas pessoas elas vão começar a se despertar ao Senhor. Querer entender o que está acontecendo. É poderoso demais a gente poder ouvir uma Bíblia onde outras pessoas elas podem ouvir. Tem aplicativo que é gratuito, viu? Gratuito. E tem traduções da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, que não tem palavra difícil, não tem nada. E isso já vai fazer uma grande diferença. Então, primeiro nós trazemos a luz para a nossa vida. Primeiro nós vivemos unidos com o Senhor, para depois querer evangelizar outras pessoas. Primeiro Cristo tem que estar firmado em nós. Eu tenho que ter aceitado aquilo. Eu tenho que ter tirado todas as minhas brechas. Você não sabe o que vai acontecer? Você vê um monte de irmãozinho na igreja que está tudo cheio de brecha. Começa a ver o primeiro amor de Jesus, mas esquece que o diabo é a tentação. E aí ele não entende a palavra, ele não entende as brechas, ele não entende o sentimento, não entende nada, já quer buscar relacionamento na igreja, já acha que todo mundo que está ali é santo e salvo, não consegue reconhecer nada e sai destruindo. Aí você vai ver no final, desviou as pessoas da igreja, magoou, e é mais triste ainda a pessoa que participa de ministério de igreja fazendo isso, que é de departamento de música, de louvor, levita, sei lá, as numeradas loucas lá. Cara, as pessoas elas olham a gente como representantes de Deus, precisam ter respeito. Respeito. Sabe? Faça escolha sábia. Se você estiver cheio de Deus e não pelas razões erradas dentro daquele lugar, você vai ajudar as pessoas a elas entenderem o amor. Mas se você é treva, cara, onde você vai destruir tudo, cara. Não importa a família, não importa o lugar, você vai abrir a boca para falar besteira. E não tem problema, porque são esses momentos que mostram que a gente precisa de mudança. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de
todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Nós somos bons por quê? Porque Cristo está com a gente, porque nós estamos unidos com Deus. Nós nascemos bons? Não, nós nascemos mal. Por quê? Porque nós servimos ao mal. Servimos as autoridades desse mundo. Olha para você ver como o que eu falo é palavra. Às vezes eu vou falando as coisas e nem sempre eu trago os versículos que baseia tudo isso. Mas se você continuar ouvindo, você vai ouvir que eu vou trazer o versículo, porque tem muita coisa na Bíblia. Mas olha para você ver como tudo é palavra e tudo está amarrado e tudo está encaixado. Então vem o quê? Bondade, honestidade, fazer o certo do jeito certo, fazer as coisas sem visar o próprio interesse, sem pressa de ter sucesso, sem pressa de conseguir, sem querer guardar no bom sentido, sabe? Ser um miserável. Miseráveis? Sabe, a pessoa não consegue ajudar nada, que ninguém consegue dar uma Bíblia, rapaz, porque vai fazer muita falta. Nossa, 20 conto, vai morrer. E verdade. Nós começamos a falar a verdade para as pessoas. Nos incomoda mentir. Então a gente sempre tenta fazer o certo para não precisar mentir, para não precisar distorcer, para não precisar nada. Só que a verdade também, não adianta você falar para quem não está com Deus, ele não vai aceitar. Vai se vitimizar, vai fazer. Sabedoria, sempre. Usar da sabedoria. Deus, ele dá todas as ferramentas para nós, mas existe uma forma certa de se usar todas essas coisas. Senão a gente sai cumprindo como se fosse um manual, e assim não funciona. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Poxa, mas como que eu vou descobrir o que agrada ao Senhor? Vou dar uma dica, hein? O que é uma coisa que eu falo todos os dias, que quando você lê aumenta a sua fé, que ela alimenta a sua alma, que ela melhora a sua vida, que ela traz alegria, que ela te ajuda nos momentos difíceis? A palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus também que nós descobrimos o que agrada e o que não agrada a Deus. Idolatria não agrada a Deus, viu? E eu vou deixar Deus falar para você, porque você vai ler a Bíblia. Então, se você não sabe por onde começar, começa por Mateus. Lê uma página por dia é o suficiente. 3 meses você vai ter acabado o Novo Testamento. Se você achar que é necessário, que a tua fé ainda não está grande, começa de novo. Depois você pode ir lá para o Antigo. E aí não vai parar mais, sequência, folha a folha, dia a dia. Se sentir vontade de ler mais de uma vez por dia. Aí você que manda. O bem que você vai receber é o bem que você semear. Então quanto mais você buscar, sabe, não lê a palavra como se fosse uma coisa, uma obrigação. Que é a mesma coisa se você estivesse se relacionando com alguém e a pessoa tivesse que te ver por obrigação. Isso não é legal. Quem gosta disso? Então a gente encontra o Senhor porque a gente sente falta dele. Porque Ele é o amor, Ele é a nossa luz, Ele olhou pra gente com misericórdia, Ele não nos deixa mais sozinho, Ele não nos abandona. Deus tem um papel todo especial nas nossas vidas. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Ah, mas como eu vou saber? Só olhar a nossa velha vida. Olha as coisas que a gente fazia no passado, olha como nós nos sentíamos. Cara, nada daquilo faz bem, nada. Então, se você não consegue beber de forma correta, entre aspas, seria correta, beber como se estivesse tomando um copo de água. Se você está se convertendo, corta tudo. Depois que você se converter, você vai ver que não é necessário. Senão você vai começar a criar quantitativo. Ah, X pode, Y pode, Z pode. Você vai ver que os lugares que você frequentava, você não vai mais se sentir bem lá dentro, porque quem vai querer entrar num lugar de trevas cheio de Jesus dentro? Quem vai querer ficar buscando as coisas que buscava no passado? Isso leva um tempo, viu? Não acha que você vai do dia para a noite virar um radical, porque não funciona assim. Conforme a gente vai se alimentando da palavra, nós vamos nos capacitando ainda mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa estar na tua vida o tempo todo, porque o dia que você encontrar Jesus verdadeiramente, você não deixa mais Ele sair de perto de você. Então nós vamos sair das trevas para viver no
no meio da luz e junto com Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.